I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá, gente, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu acredito que sim, né? Em primeiro lugar, gente, eu quero agradecer a Deus, né? Em primeiro lugar, neste momento, por eu estar aqui, né? Para contar um pouquinho, assim, da minha infância para vocês, né? Eu tava aqui sozinha, costurando aqui, fazendo máscara, gente. Eu faço, né? Tô fazendo máscara, né? Faço esse modelinho, já fiz vários, né? Fiz esse outro aqui, ó. É outro modelinho, esse aqui. Esse eu faço assim, ó. Duas faces, né? Tanto usa desse como esse. Esse outro modelo aqui também, ó. Que é muito bom também. Então, aí eu tava aqui. Essas aqui eu já tinha feito, né? Aí eu tava aqui cortando aqui, ó. Cortei muita aqui, já um bocado aqui. Tudo aqui. Tem muita cortada, ainda tem muita pra cortar, né? Aí eu comecei assim a pensar, a meditar assim, no meu tempo da minha infância, no meu tempo de criança, na minha juventude, né? No tempo da minha adolescência. Comecei a pensar, gente, hoje as coisas são tão fáceis e as pessoas acham difícil, né? Eu, por exemplo, eu já falei para vocês, eu ajudei minha mãe a criar meus irmãos. Nós somos 11 irmãos e eu sou a mais velha. Então, naquela época, o irmão mais velho, ele tinha o direito quase como a mãe, para poder ajudar a criar os irmãos, ou quase como o pai, tá? Então, não foi fácil. Lá onde a gente morava na época, a gente não morava num lugar só. Já falei, meu pai, ele andava muito, tipo assim, gente, procurando melhoras, procurando lugar para a gente viver melhor, mas naquela época as coisas eram muito difíceis, as pessoas só trabalhavam na roça, né? Muita gente hoje não sabe nem o que é isso, roça. Mas a gente trabalhava na roça, né? Então, eu ajudei a criar meus irmãos quebrando coco. Quebrando coco, tá? Eu quero dizer para vocês que eu já quebrei muito coco na minha vida. Muito coco. Nem só para ajudar a criar meus irmãos. Depois que eu casei também, eu já quebrei muito coco. Mas na época que eu ajudava minha mãe, quebrar coco para comprar alimento, para comprar arroz, açúcar, café, para mim e para os meus irmãos e também para minha mãe, era muito difícil, gente. A minha mãe levantava às 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, quando o dia começava assim, aquela barrazinha do dia começava a clarear, minha mãe levantava, mas eu, né, ia pro mato. Lá a gente ia pro mato, na época, lá no Maranhão, né? Ou então a gente chamava lá a quinta, ir pra quinta. Hoje o povo chama o pasto, né? Aqui no Pará. Aliás, eu acho que em todos os lugares hoje as pessoas chamam pasto, né? Mas na época chamava, a gente vai na quinta. A quinta hoje que a gente sabe é um dia da semana, né? Mas na época falava dessa forma. E então a gente vai pro mato, falava assim. Então minha mãe ia, gente, era um risco, né, de pisar numa cobra, em alguma coisa, comigo, eu pequena. Na época eu tinha 10 anos, 9 anos por aí, 10, e eu ia mais ela. Aí a gente vinha com aquele saco de coco nas costas. Olha, o que acontecia? A gente ia, quando a gente chegava lá, a gente ia ver, caçar debaixo do pé, entende? Da palmeira. Lá que você via um coco 2 debaixo de uma palmeira, o que acontece? A gente pegava uma vara e se desce, né, para alcançar lá no cacho do coco, se desce, a gente batia lá com a ponta da vara, batia com a ponta da vara, para poder os cocos cair e a gente pegar e levar para casa, para cortar, quebrar no machado, tá? Às vezes não dava, às vezes o coqueiro era alto, o que a gente fazia? Pegava 2, 3 pedaços de pau grande, amarrava um no outro. Lá no mato tinha um pau, eu não me lembro mais como que chamava esse pau, que ele dava assim umas tironas, tipo assim, umas tiras de pano, mas não falava tira, é do pau mesmo, gente. Aí minha mãe tirava e amarrava, ó, amarrava ali uma na outra, aí ela batia naquele cacho de coco, né, até cair, aí nós pegava, levava para casa. Eu sempre ajudei minha mãe, gente. Um dia eu ainda vou fazer um vídeo com ela falando para vocês o tanto que eu sofri junto com ela para ajudar a criar meus irmãos, tá?
Ela já tá bem velhinha, como eu falo para vocês, ela tem 82 anos, mas ela não tá caducando. Ela sempre fala para minha neta, os meus filhos, como era eu, quando eu ajudava ela, tá? Então, quando chegava em casa, ela ia fazer alguma coisa, lavar a louça, lavar a roupa, fazer alguma coisa, e eu ia quebrar o coco, quebrar coco, quebrar coco. Aí eu terminava ali, 1 litro, 2 litros de coco, eu já ia, pegava eu mesma, eu ia vender. Lá eu já vendia, já comprava um pouquinho de arroz. Naquele tempo a gente não era pacote de arroz. Açúcar não era pacote de açúcar, era aquele tempo parece que era a granel que vinha, a gente comprava uns pouquinhos, gente. Eu vendia e comprava, né, e trazia para casa. Aí minha mãe fazia ali. Às vezes quando dava de tardezinha nós voltava lá no mato de novo, caçar um pouquinho de coco. Quando a gente achava, eu já quebrava de noite ali, ó, uma como é que é, gente? A gente chamava lamparina na época. A gente chamava, hoje ainda existe, mas ninguém nem conhece mais quase. Assim, botava ela acesa ali do ladinho, né? E eu quebrava. Quando o dia amanhecia, clareava, eu já estava no caminho da rua. Para poder vender, para comprar, para fazer o café para os meus irmãos. Eu falo para minha filha, eu falo para a Ayla, que é essa minha menina que me ajuda, e para os meus outros filhos eu falo para ela, porque às vezes a Ayla falava assim quando ela morava comigo, agora ela já casou, né? Às vezes, mãe, se o dia tinha pão, tinha um leite, que nunca faltou, graças a Deus. Às vezes tinha bolo de algo. Ah, mãe, só tem isso para merendar. Ah, não, não quero não. Sabe, gente, como é que é os adolescentes de hoje em dia, né? Ah, eu não quero. Na hora do almoço, por exemplo, tem carne cozida, tem ossadinha. Ah, não, quero não. Não, eu queria se fosse o bife. Ou então um frango assado. Isso. Gente, aonde naquela época eu trabalhava quebrando coco para comprar o arroz para comer puro. Para comer puro. Gente, chega até mim, eu fico assim emocionada de eu saber o tanto que eu já sofri nessa minha vida para ajudar meus irmãos, né? Minha mãe criar meus irmãos. E hoje eu vejo as coisas tão fáceis e as pessoas ainda acham difícil. Quando eu tinha 8 anos, 9 anos, eu cuidava da minha mãe quando ela ganhava neném. E era pilando arroz no pilão. Chega, dava calo nas mãos, chega, dava bolha nas mãos. E eu ajudei muito minha mãe. Eu carregava água. Naquele tempo o povo chamava légua. Eu não sei nem o que é isso, assim. O tanto que mede uma légua, eu não sei. Eu só sei que o povo chamava légua. Hoje o povo fala quilômetro, né? Eu não sei quanto que era que media uma légua naquele tempo. Eu ia não sei quantas léguas buscar água na cabeça. Pegava o pano, fazia uma rodia, que chamava, né? Um bolo assim, um negócio assim, ó. Colocava na cabeça e vinha com a cabaça d'água. Quantas tacas eu peguei na minha adolescência, ainda criança ainda, quando eu quebrava uma cabaça. Não era porque eu queria. Às vezes quebrava, vinha de lá, né? Topava o pé em alguma coisa, batia com o pé em alguma coisa, a cabaça caía para trás. E aí, gente, ali já era um desespero para mim, porque eu sabia que eu ia pegar uma taca, porque eu tinha quebrado a cabaça. Naquele tempo era cabaça, naquele tempo não tinha balde, naquele tempo não tinha hoje o que nós temos. Então, aí hoje eu vejo assim as coisas tudo mais fácil, né? Tudo fácil. Hoje a pessoa tem água na torneira dentro de casa. Hoje não precisa, se você quiser, não precisa nem você colocar água na geladeira, já vem o bebedouro, né? Tudo fácil ali. Hoje você lava roupa, você só esfrega uma roupa se você quiser. Diferença de mim, que botava uma trouxa de roupa, levava sem dar conta quase. Eu ia lavar naqueles lugares assim, naquelas beiras de mato, naqueles corgozinhos. Lá, um perigo até de um bicho chegar, né? E eu não dava conta de lavar, de arribar uma rede. Eu pegava um pau e batia, ó, para tirar o sujo. Pedia ajuda a alguém, então deixava lá, arrastava. Gente, pense no sofrimento. Hoje a pessoa tem tudo dentro de casa e ainda reclama da vida. Pois é, gente, assim, as coisas... Hoje é tudo fácil dentro de casa, como eu já falei, né? Tudo fácil, você lava roupa dentro de casa, você não precisa nem estar esfregando roupa, você tem máquina, você tem tudo, as pessoas têm, né? Lava, faz tudo fácil, o arroz já vem, já só no jeito de você lavar e jogar na panela. E naquela época tinha que estar pilando arroz, que nem eu já falei pra vocês.
Então, gente, aí hoje as coisas é mais fácil, só que sim, tem um porém, né? Hoje eu acho assim, as doenças hoje se alastra mais, hoje tem mais doença. Mesmo naquele tempo tinha, mas hoje tem mais. Eu não sei o porquê, mas tem, não sei se é por conta. Eu não sei, gente, né? Mas tem. Em uma parte é muito fácil hoje a gente viver. Só que tem um porém também. As pessoas às vezes vê você você tem uma casa para morar. Às vezes você conseguiu aquela casa com tanta dificuldade e a gente tem que agradecer a Deus, né? Por exemplo, eu tenho minha casa que eu moro. A minha casa só é construída, gente. Minha casa não é pintada. Só tem um cômodozinho pintado que foi quando o Emanuel foi nascer. Nós compramos uma tintazinha e pintemos o cômodozinho que ele foi nascer, né? Porque a criança quando nasce já sabe os cuidados, né? Então, minha casa não é pintada. A minha casa era uma casa simples, gente, só é construída, tá? Então, as pessoas veem você ter uma casa, acham que você tem tudo. Só você e Deus sabe o quanto você ralou para você ter aquilo. Por exemplo, uma casa, um carro, quando você tem, né? Eu tenho minha casinha, graças a Deus, agradeço muito a Deus. Eu quero dizer para vocês que eu consegui essa casinha quando eu tinha loja. Eu trabalhava, e meu esposo também trabalhava, e nós conseguimos comprando aos poucos, juntando material, juntando, comprando aos pouquinhos, juntando, até quando nós conseguimos. Para nós terminar, nós fizemos empréstimo em banco, fomos pagando, ralando, até quando nós conseguimos, tá? Mas mesmo assim eu agradeço a Deus, né? Porque hoje eu tenho minha casinha, eu não pago aluguel, eu moro aqui na minha casinha, do jeito que é. Pois é, mas graças a Deus, né? Do jeito que é, mas é minha, moro aqui, é, e eu agradeço muito a Deus por isso, tá? Gente, eu não vou contar mais tanto da minha história, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, entendeu? Muito comprido. Mas se alguém, no caso, quiser saber mais um pouco da minha história, né? Assim, é só deixar nos comentários, né? Que eu faço mais, né? Porque falei sobre eu já quebrei muito coco na minha vida para ajudar minha mãe a criar meus filhos também, nem só para me ajudar minha mãe a criar meus filhos, também para eu também sobreviver depois de casada, tá? Quando eu casei. Trabalhei muito de roça, muito mesmo. Trabalhar em roça, panhando arroz, essas coisas, milho, feijão, algodão, tudo que vocês imaginar, tá? Então, meus filhos não sabem nem o que é isso. Às vezes eu falo de roça, de arroz, essas coisas, milho. A única coisa que meus filhos entendem mais um pouco de assim é milho, porque a gente faz pamonha, né? A gente compra o milho e às vezes tem os amigos da gente que tem roça também, né? Que dá pra gente. Dá pra gente fazer e a gente faz. Então eles sabem, mas negócio de arroz, mexer com o negócio de arroz, algodão, feijão, esses trem já ninguém sabe, tá? Então, essa só é uma partezinha da minha história, tá? Como eu ia falando, eu vou terminar de falar. Às vezes, como eu ia falando, a gente tá dentro de uma casinha, porque é construída, né? Ali de trás de uma parede de tijolo que é um muro. Às vezes a pessoa pensa assim, essa pessoa aí não precisa de nada não. Por quê? Porque ele tem uma casa construída, a casa dele é murada. Deus e você sabe o que você ralou para você chegar até ali, né? Igual eu falei, Deus sabe o tanto que nós trabalhamos para nós ter essa casa hoje, né? Não é boa, mas é minha. Mas de trás desse muro, Deus também sabe o que eu passo, tá? Porque hoje eu já falei para vocês, eu não sou empregada, eu não sou aposentada, eu não tenho ninguém que me dá nada e nem meu esposo também não é aposentado. Ele trabalha com salada de frutas, até porque eu vou fazer um vídeo, qualquer hora dessa, da salada de fruta que meu esposo vende, tá? Então é assim, se ele trabalha, nós come. E se ele não trabalha, nós come porque às vezes alguém dá pra nós, entendeu? Às vezes nós ganhamos cesta básica. Aí as pessoas pensam que porque nós temos essa casa é igual a Celpa. Aqui na minha cidade, no meu estado aqui onde eu moro, é Celpa, a energia é Celpa, né, o nome. Então é igual a Celpa. A Celpa, se você mora numa casinha de tábua, você paga um preço. A taxa é um preço. Se você mora numa casa construída, a taxa é outro preço, porque a casa é construída. Gente, a casa é construída, mas
Quem sabe, igual aquele vídeo que tá rodando aí na televisão, né? De trás daquele muro pode ter alguém passando fome, de trás daquele muro pode ter uma criança, pode ter um adulto, entendeu? Então, essa é a minha história, entendeu? Às vezes alguém pensa, ver a minha casa porque é construída, mas não é da maneira que a pessoa pensa, né? Eu ralo de dia e de noite. Eu ralo de dia e de noite. Como vocês estão vendo aqui, ó, eu tô cortando essas máscaras para mim trabalhar hoje à noite. Hoje à noite eu não sei a hora que eu vou dormir, eu vou fechar essas máscaras para poder eu vender, tá? Vou vendendo de um a um, eu não tenho encomenda de ninguém para dizer, eu vou entregar uma encomenda lá. Não, eu não tenho. Eu vou fazendo e vendendo aqui. Às vezes eu vendo uma na porta, vendo duas. Às vezes chega outro, compra três. Às vezes a minha irmã leva e vende para mim lá na rua, na lojinha dela, 2, 3, 4, 5. É assim, gente, tá? Então, eu vou terminar meu vídeo por aqui, agradecendo mais uma vez a Deus. Quero falar para vocês que vocês se inscrevam no meu canal. Eu não entendo muito ainda, gente. Eu estava conversando com a minha filha para ela me ensinar. Eu tá respondendo as pessoas porque eu não entendo quase, tá? Eu tá respondendo, eu tá entrando lá no canal de vocês para mim tá vendo, comentar alguma coisa, tá? Ela vai me ensinar e a hora que eu tiver, que eu souber tudo direitinho, eu vou estar lá, tá? No canal de cada um, olhando e respondendo alguma coisa, comentário, respondendo, não vendo, tá? Comentando alguma coisa, tá? Nos vídeos de vocês, tá? Então, eu agradeço a todos nesta tarde, nesta noitinha, né? Que já tá quase chegando a noitinha, né? E que Deus possa estar abençoando cada um maravilhosamente. E que vocês não esqueçam lá de estar deixando o seu joiazinho lá, tá? Para me ajudar. Gente, é muito importante, é muito importante vocês deixar o joinha de vocês lá. E muito mais importante vocês se inscrever, tá? Eu preciso de chegar lá. Eu já falei para vocês e eu creio que vocês entendem e vocês sabem, né? E para isso tem que ser muita coisa. Ainda tá muito pouco, né? Para poder chegar nos 1000. Mas eu vou chegar lá em nome de Jesus. E uma boa tarde para todos e uma boa noite. E até o próximo, tá? Tchau.